Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui numa aula de logística empresarial. Usamos alguns artigos aqui durante o semestre, então vamos recordar esses artigos, retomar um pouco do conteúdo deles, que nós utilizamos só apenas o essencial para o nosso conteúdo, né, realmente que nós estudamos durante o semestre. Vamos lá para o nosso primeiro artigo, então. Sempre nós utilizamos nossos comentários na nossa base de estudo, o Balu, e esse conteúdo é sobre transporte ferroviário, né? Gestão de transporte, transporte ferroviário. Na verdade, nós temos um primeiro artigo aqui que eu queria enfatizar, que é o planejamento logístico, uma ferramenta para aprimoramento do nível de serviço. Então, nós falamos primeiramente de nível de serviço. Esse artigo primeiro aqui ele trata de nível de serviço ao cliente, do planejamento logístico, de como realmente você encontrar um nível de serviço ótimo para atender a necessidade do consumidor final. Nós vimos aqui que nós estamos muitas mudanças, ainda mais agora nesse período de pandemia, várias mudanças, inovações surgindo, um mercado cada vez mais competitivo e excludente, certo? Os consumidores são mais exigentes, há necessidade realmente a informação está disponível para muitos consumidores aí. Talvez, às vezes, há problemas de assimetria de informação, ou seja, informação imperfeita, incompleta, melhor dizendo, mas os consumidores são exigentes. Então, se não forem atendidos, eles não são fidelizados. Então, há uma necessidade de buscar a satisfação dos clientes. Porque cliente quer maximizar a satisfação, quer maximizar, como dizemos em economia, utilidade. Né? E precisa ver também do lado da empresa, do lado da oferta e do lado da demanda. Do lado da oferta, precisa ver realmente retorno do capital investido. Quem é acionista quer ter os seus retornos garantidos. Nós vemos também aí que a empresa precisa nortear, direcionar sua produção, né, para o mercado, de maneira, então, nesse sentido, a desenvolver estratégias para participar de maneira efetiva desse mercado e necessário realmente de gestores que forneçam bases sólidas, apresentam um nível de solução ótima, pelo menos, para atender a necessidade das empresas. Nesse sentido, né, em termos de seleção, dessa sugestão, dessa apresentação, dessa questão estratégica ótima, nós temos aqui Porter, o gestor, segundo Porter, deve ter realmente como esforço, ou no esforço de melhor posicionar a empresa no ambiente, ou buscando influenciá-lo a favor da empresa, deve conhecer e compreender fatores ambientais predominantes no contexto. Então, é necessário uma leitura de contexto. É importante salientar que o mercado não é algo fixo, mas sim um ambiente onde ocorrem mudanças. Então, nesse contexto de mudanças, precisa ser levado em consideração o cliente, as empresas parceiras nesse desenvolvimento de serviços de transporte. Então, esse artigo aqui que nós vemos está estruturado nesse sentido, de melhorar o nível de serviço ao cliente, focando, então, sobretudo, nas expectativas também dos clientes, porque eles têm expectativas com relação ao tempo de espera, ao tempo do serviço. E aqui nós falamos sobre planejamento, nesse artigo, sobre todo esse contexto logístico das embalagens, do armazenamento, da movimentação de materiais, de expedição, distribuição física, do sistema de comunicação de transportes. Aqui em Bauer Sox falamos sobre melhoria do serviço por meio de atingir um nível de serviço que o menor custo. Esse que é o lance, né, em logística, minimizar custos, maximizar lucros. Né? Então, são serviços que podem ser minimizados os custos e, ao mesmo tempo, buscar a satisfação dos clientes. Nessa questão de planejamento, nós falamos de alguns objetivos que foram apresentados, sobretudo no que tange a transporte.
nas empresas de transporte. Esses são esses objetivos. O nível de serviço oferecido ao cliente, primeiro. Qual é esse nível de serviço oferecido ao cliente? Localização das instalações, centro de distribuição, porque planejar centro de distribuição é algo que não se faz como se muda de bicicleta ou de carro. É uma coisa que tem um grande... a infraestrutura é muito pesada, né? Muito grande. 3. Decisões de nível de estoque, que vai manter níveis de estoque, aumentando os custos de manutenção de estoque. Então, quais níveis de estoque são necessários de fato? É isso que precisa estudar nesse mercado. 4. Decisões de transporte devem ser utilizadas no desenvolvimento de todo o processo. Então, decisões de transporte são fundamentais. Então, esse artigo aí nós focamos nesses objetivos. Outro ponto que nós podemos considerar no processo de elaboração de um planejamento logístico, deve ficar claro que nem tudo foi planejado funcionará perfeitamente durante o período de tempo, durante aquele tempo para o qual foi planejado. Ou durante muito tempo, pode haver realmente mudanças, tá? Depende do contexto político, econômico, social, depende realmente da como as empresas estão lidando com a estratégia logística, outras empresas que estão relacionadas à cadeia de suprimento. Wright et al. Afirma que, quando implementada a estratégia no desenvolvimento das atividades, serão necessárias modificações à medida que as condições ambientais e organizacionais sofrerem alterações, sendo que estas alterações são muitas vezes difíceis de serem previstas. Neste contexto, existe a possibilidade que alguns fatores internos, quebra de veículos, incêndio, centros de distribuição, etc., e fatores externos, interrupção de estradas, greve, etc., dificultam o desenvolvimento do nível de serviço previamente programado com o cliente. Então, são coisas que precisam ser consideradas no que tange a nível de serviço ao cliente. Tá? Quando nós abordamos a determinação do nível de serviço ao cliente, o nível de serviço pode ser medido pelo tempo de entrega, ou seja, o tempo de transporte a partir do depósito até o endereço do cliente, e como porcentagem das ordens entregues dentro de certo prazo após o recebimento do pedido. Então, ele se foca muito nessa questão do tempo de entrega, porque o cliente comprou, quer o produto o mais rápido possível, né? Então, deu uma revisada nesse artigo, é importante para internalizarem esses pontos sobre nível de serviço ao cliente. Faça esse esforço acadêmico de buscar a compreensão do artigo. Tá? Numa das conclusões, por todos os aspectos discutidos neste artigo, pode-se concluir que as empresas devem dispor de um conhecimento avançado de toda a sua rede de clientes para melhor mensurar suas necessidades, habilitando-as a fornecer um nível de serviço adequado, bem como prover uma análise profunda em torno de relação de nível de serviço oferecido e seu retorno, pois sabe-se que é necessário dotar o negócio de uma rentabilidade razoavelmente compensadora, a fim de atender aos desejos dos acionistas. O trabalho de desenvolvimento de planejamento logístico pode se tornar mais fácil à medida que a empresa possa dispor de uma equipe de profissionais altamente capacitados, com visão realista do mercado e com preocupação de encontrar a melhor posição na qual a empresa possa competir. Tá? Então, nós terminamos rapidamente esse primeiro artigo. Tem um que fala sobre projetos de investimentos correntes de uma ferrovia através de programação por metas. Falamos sobre esse aqui, de Pedro Henrique Del Caro Daer, autores, né? Primeiro autor, segundo autor, Gregório Coelho de Moraes Neto e Marta Monteiro da Costa Cruz. Então, esse artigo buscou basicamente selecionar alternativas de investimentos correntes de acordo com recursos financeiros disponíveis, configurando-se como um problema clássico de otimização dentre as diversas técnicas existentes. Destaca-se a programação por metas, uma técnica de programação por objetivos múltiplos. Esse artigo irá apresentar um modelo de programação por meta ponderada aplicada na seleção de uma carteira de projetos de investimentos ferroviários, utilizando o seu suplemento Solver do Microsoft Excel. Quem quiser aprender a usar o Solver, ou utilizar o Solver, ou implementar o Solver no seu Excel, que geralmente o Excel não vem com essa ferramenta já disponível nos botões lá, de dados, né, análise de dados, ali próximo de análise de dados.
você pode realmente ir lá na playlist de Excel, Segredos do Excel, no meu canal, lá tem disponível. Então, o que acontece? Esse artigo aqui utilizou ponderações, ou atribuindo valores para determinados atividades ligadas à gestão, certo? E segue o modelo de programação linear, tá? Mais ponderadas, com metas ponderadas. Você vai fazer a gestão por metas, né? Ou por objetivos, como queira, né? Esse artigo basicamente se utilizou focou em uma programação matemática, né? Eu trato um pouquinho disso também no meu canal, quando eu apresento essa parte de pesquisa operacional. E eu utilizo bem no Excel mesmo também. Aqui na introdução ele apresenta o seguinte: uma vez definidos os critérios que irão direcionar o decisor na alocação de recursos financeiros em um portfólio de projetos, os modelos de otimização se apresentam como uma excelente ferramenta de auxílio para a tomada de decisão. Segundo a e Anadajara, esses modelos são desenvolvidos para auxiliar a tomada de decisão, dentre as quais selecionar projetos identificados como possíveis investimentos. A seleção de projetos de investimentos rodoviários se apresenta como um problema de múltiplos objetivos e o desenvolvimento de um modelo para esse fim utilizará como metodologia a programação por metas, PM, programação por metas, técnica na qual uma ou mais metas são formuladas com restrições, sendo uma função objetivo que busca minimizar a soma dos desvios absolutos desta meta. Então, vocês observem aí no próprio artigo, disponibilizei o artigo para vocês, que você pode colocar algumas restrições matemáticas, e essas restrições podem estar também no seu Excel. Eu ponho ali restrições também no Excel, no próprio Excel Solver, usando a ferramenta do Excel Solver, lá no meu canal, como eu falei para vocês terem uma ideia de como isso pode ser útil numa empresa. Tá? E também, se vocês quiserem, por exemplo, disciplina pesquisa operacional, dê uma olhada lá. Tá? Essa aqui é uma maneira prática de vocês utilizarem esse tipo de ferramenta. Né? Aqui você vê alguns objetivos. Objetivo 1, a atribuição F. Objetivo da atribuição F, aqui de novo. F1, FI ou FL. Aí você tem várias atribuições e vários objetivos. Então, conforme você vai avançando em determinados níveis ou estágios do seu produto, ou do que você quer, eu quero produzir tanto, X. Quais são os elementos que são necessários para essa produção? Se for de bolos, você vai precisar tanto de açúcar, tanto de trigo, tanto de leite. Você vai utilizar essas quantidades, quanto de mão de obra. Quando você faz programação linear, você consegue até mesmo colocar na ferramenta do Solver todos os custos correspondentes a cada um desses elementos aí, e depois verificar lá o resultado, colocando determinadas restrições. Não, eu tenho tanto tempo para fazer isso, porque você tem que fazer e tem que vender. Então, não pode ficar muito tempo se for a comida. Né? Dependendo do tipo de produção que você faz, você deve ter algum tipo de restrição. Restrição é de recursos financeiros, restrição é o teu tempo para estar pronto para vender, e por aí vai. Aí, ó, você tem objetivos, nível de satisfação, meta. Vocês dão uma olhada lá. Aqui vocês têm uma ferramenta matemática de minimização. O que você vai minimizar? Geralmente minimiza custo, né? Maximiza lucro, minimiza custo. Aí você tem um somatório dos elementos que você quer na sua fórmula calcular. Então, fim nesse artigo. Nós falamos sobre crise econômica brasileira no transporte aéreo no país, uma análise da influência do PIB, da inflação. Aqui, o primeiro autor foi o Gustavo Cópio, Lauro Caetano, Cláudia Alves, Luciana Cividanes e Mariângela Lima. É uma revista de transportes, também da Ampetio. Foi um artigo aprovado pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Transportes. Tá? Então, esse artigo, basicamente, ele apresentou como é que o PIB, né, o contexto do PIB, da inflação, se correlacionam influenciando ali o transporte aéreo.
contexto do transporte aéreo, o impacto dessa crise do transporte aéreo no país, diante de problemas de crescimento econômico, em vários, os PIBs de cada estado também, uma situação precária, né, uma precarização, e nesse contexto todo foi trabalhado com regressão, modelos de regressão, certo? Do R2, o R2, na verdade, é a aproximação da curva de regressão, foi utilizada essa metodologia. Essa metodologia vocês podem dar uma olhada também na parte de econometria, você dá uma estudada nessa parte. Em pesquisa operacional, geralmente eu apresento isso também. Quem já fez pesquisa operacional ou fará comigo, eu apresento. Ou também em estatística, geralmente eu dou noções de econometria usando o Excel, usando realmente modelo de regressão. Então, algumas coisas que foram consideradas, a correlação entre movimentação de passageiros e economia é fundamental para a previsão da demanda de transporte aéreo, sendo que a relação entre o produto interno bruto e a movimentação de passageiros tem sido comumente explorada pela literatura em previsões. A inflação, entretanto, consiste em uma variável que pode estar associada à movimentação de passageiros e que não tem sido explorada. O Brasil tem enfrentado crises econômicas desde 2014. O objetivo deste estudo consiste em verificar a influência do PIB e da inflação na movimentação de passageiros aéreos do país, utilizando metodologia baseada em regressão linear para o período de 2013 a 2015, considerando 7 aeroportos do Brasil. Então, o artigo ele faz a comparação dos aeroportos de Galeão, Juscelino Kubitschek, vários aeroportos, mostrando aí como a inflação e o nível de crescimento econômico influenciaram a decisão dos agentes econômicos ou das pessoas que usam o transporte aéreo, certo? Como esse fluxo realmente ele foi afetado em cada aeroporto. Resultados demonstram uma redução da movimentação de passageiros do transporte doméstico e internacional, acompanhada da queda do PIB e aumento da inflação para todos os aeroportos estudados, com exceção do aeroporto internacional de maior hub doméstico do Brasil atualmente. Os resultados também demonstram melhor ajuste das curvas para a utilização de PIB, que inflação e uma redução das tarifas e as quantidades de assentos ofertados no transporte aéreo doméstico. Então, que nós vemos aqui, por mais que você fale, não, a inflação ela vai afetar, não, o nível de crescimento estadual e geral da economia como um todo, de uma nação, vai afetar realmente todos os agentes econômicos. Mas como é que isso realmente afeta? Em termos quantitativos, como isso pode realmente acontecer? Alguns setores não são tão afetados assim, mas os aeroportos e o nível de fluxo realmente de transporte aéreo foi afetado. Com as equações obtidas, são realizadas previsões para a movimentação de passageiros no transporte aéreo para 2016. O artigo tem como base o ano de 2016, mas a metodologia proposta pode ser utilizada para outros anos. Tá? Então, basicamente isso, esse artigo. Vocês dão uma olhada depois, dão uma revista, uma lida, né? Aqui fala: costuma-se frequentemente argumentar que a atividade do transporte aéreo de passageiros está relacionada com a atividade econômica, em especial com o PIB. Matarazzo et al., por exemplo, investigaram a relação entre PIB e movimentação de passageiros aéreos entre 1966 e 2006 no Brasil. Concluíram que estas variáveis são integradas, mostrando uma forte relação positiva da movimentação e dos passageiros com mudanças positivas no PIB. De acordo com Matarazzo et al., 2010, pelo menos duas séries são não estacionárias e apresentam um caminho semelhante ao longo do tempo, pode haver alguma combinação linear entre elas e que é estacionário. Quando isso acontece, diz que essas variáveis são cointegradas. Então, nós vimos aí uma correlação fortíssima entre a crise, o PIB, o nível de crescimento, que o PIB mede o nível de crescimento, e o que envolve, então, o fluxo do transporte aéreo. Isso afetou bastante esse setor. Tá? Basicamente é isso que vocês precisam entender nesse artigo aí. Tá.
Vamos para outro aqui, rapidamente. Modelagem matemática para problema de localização, centro de distribuição. Nós usamos também esse artigo de Cauê Salter Gazelli, Departamento de Engenharia e Transportes, da Escola Politécnica de São Paulo. Cláudio Gabier da Cunha, Departamento de Engenharia de Transportes, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Esse artigo também é um artigo aprovado pela ANPET, Associação Nacional de Pós-Graduação em Transportes. Vocês entram lá na página da ANPET, vocês vão ver vários artigos muito bons mesmo, muito interessantes para poder até usar nos trabalhos de vocês, no artigo, no trabalho final. Dá uma olhada lá na página da ANPET. Esse aqui é um artigo que ele apresentou um modelo matemático para cross-docking. Né? Esse momento em que é feita esse transbordo, a mercadoria chega e ela sai. Ela não pode ficar muito tempo ali no CD, no centro de distribuição. Então, foi criado um modelo de matemáticos para reduzir custo fixo e variável. Quais são as restrições de capacidade e custo fixo e variável para as unidades, além de ganho de escala em função do tamanho dos centros de distribuição? O modelo permite a determinação dos melhores, né, centros de distribuição, o ganho de escala em função do tamanho dos centros. O modelo permite a determinação dos melhores locais, melhor dizendo, e os tamanhos ideais para a instalação dessas unidades logísticas, bem como dos fluxos de transporte ótimo entre todas as instalações de forma a minimizar custo operacional total. Então, por que você vai fazer realmente em termos de localização? Problemas de localização. Você realmente tem que considerar a localização da empresa, a localização do CD, o tamanho do centro de distribuição. São apresentados resultados considerando dados reais de empresas para diferentes cenários que refletem níveis de serviços distintos e seus custos resultantes. O que vemos aqui quando nós consideramos problemas de localização? Tá? Nesse contexto aqui, pessoal, foi apresentado, como nós falamos, essa questão do cross-docking, tá? Foi apresentada a questão dos segmentos que foram estudados, segmentos de alimentos, bebidas, a prática que atende varejo, apresenta estruturas logísticas, tais que as suas fábricas abasteçam centros de distribuição, e estes atendem aos seus clientes, seguindo uma estrutura de rede hierárquica. No entanto, pode existir características condicionantes práticas de aplicação reais que tornam essa estrutura, bem como a operação e, consequentemente, a sua modelagem matemática, mais complexa. Então, foi feita modelagem matemática também para esse aqui, para esse cross-docking. Tá? Considerando aqui, ó, nós só recapitulando, CDs pequenos, centros de distribuições pequenos, CD pequeno, CD médio, CD grande, a curva de cross-dock, operação no CD com cross-dock, observa que é uma relação de movimento, volume do movimentado, o trânsito de mercadorias no CD, observa aí, e o custo total da operação no CD. Quanto é que custa operar num CD, no centro de distribuição? Observa que os pontilhados pequenininhos é o cross-dock, que o custo é mais baixo. O custo mais elevado aí é para CD grande, né? Deixa eu ver aqui. CD médio corta a curva que está dentro do zero da função, mais ou menos, próximo do zero da função. Ela tem uma tendência ascendente. O CD grande, ele está meio que no meio aqui, ó. Observa que quanto mais você não deixa muito tempo em armazenamento, você tem um custo menor de operação do CD. É isso que é para vocês entenderem aqui a essência do artigo. Tá? Basicamente, é utilizado um modelo matemático para isso. Vocês dão uma lida lá no material, dá uma estudada nisso. Sim. Modelagem matemática para problema de localização e distribuição da empresa. Isso aqui já vimos também. Isso aqui já vimos. Na verdade, foi esse aí. Nós já vimos, então, todo o conteúdo dos artigos, né? Então, eu vou aqui finalizar essa parte da aula, esse momento, tá?